Bom, vamos lá. Primeiro eu quero iniciar aqui agradecendo a presença de todos que tomaram tempo de vocês para estar aqui conosco nesse bate-papo. E eu vou começar me apresentando rapidamente, né, como foi anunciado. Eu sou diretor de BFSI da TCS, que é Banking, Financial Services e Insurance. Eu desenvolvi a minha carreira toda trabalhando para essa indústria, muito para bancos, um pouco para seguradoras e um pouco para cartões também. Nos últimos 20 e poucos anos, atuando sempre em grandes empresas globais de serviços de tecnologia e consultoria. Mas indo aqui para quem é relevante hoje na nossa apresentação, que é o Emendra Godbole. O Emendra ele é o nosso líder global, head de soluções de modernização, especificamente para a nossa indústria de BFSI. O Emendra ele é formado em engenharia elétrica pela Universidade de Mumbai. Ele foi para os Estados Unidos no final dos anos 90 para fazer um mestrado na Universidade do Oregon e acabou não voltando mais. Ele se radicou nos Estados Unidos e depois ele também acabou fazendo um segundo mestrado na Universidade de Stanford, também em engenharia, e ele desenvolveu toda a carreira na área de tecnologia, atuou na indústria de microprocessadores também, design de microprocessadores, teve sua empresa própria e está há 12 anos atuando conosco aqui na TCS, ajudando os nossos clientes. E aí, Emendra, eu começo te perguntando sobre esse nosso tema de conectividade de última geração, de altíssima velocidade. O que você pode contar para a gente, o que você tem visto nos mercados aí em que você vem atuando, por favor? So, first of all, thank you for having me here. Primeiramente, muito obrigado. Meu nome é Emendra Godbole e é difícil essa palestra porque é logo depois do almoço, então eu vou tentar acordar vocês. Eu trabalho desde São Francisco, na Califórnia, muito bom estar aqui. A gente tem muita coisa para falar, mas são só alguns minutos. A maior parte dos clientes ainda estão focados nos pontos fundamentais, como aumentar a receita, a margem, diminuindo os custos. E conforme a gente vai fazendo isso, a gente tem que encontrar serviços de geração de receita. E como o tópico sugere, nós temos que pensar numa rede rápida e segura que possa pegar os dados dos telefones e outros. Essa é uma camada que é importantíssima para a conectividade de próxima geração e para as implicações de inteligência artificial, ou conforme a gente vai pensando também a democratização dos serviços, significando que como a gente pode disponibilizar esses serviços para bilhões de pessoas. Na Índia, o microcrédito que vocês já ouviram falar, né, esses empréstimos de $1.000 para os produtores rurais ou em outros lugares. A gente vê muito disso na TCS Global. E a gente imagina que é necessário, então, essa rede rápida e segura. Na identificação de novas fontes de receita e na democratização de serviços financeiros, pensando nesses novos ecossistemas, tudo fluindo em altíssima velocidade e uma série de eventos muito grandes. Como é que você acha que é possível a simplificação da identificação dessas oportunidades, desses eventos, Emendra? É uma ótima pergunta, mas com muitas respostas. Um exemplo, alguém aqui lida com seguro para carro? Ou qualquer seguro, na verdade.
Então, vamos escolher o exemplo da indústria do seguro automotivo. Você tem 3 níveis de seguro. O primeiro é o seguro clássico. Se eu estou dirigindo um carro, eu posso comprar o seguro de você, que é meu fornecedor há 30 anos. Ou eu posso personalizar esse prêmio para os meus hábitos. Para isso, eu preciso oferecer os meus registros de saúde ou de trânsito. E o terceiro nível é o que eu chamo, que é o orquestrador do seguro automotivo. Pensa no Airbnb ou no Uber. Se você aspira a se tornar um orquestrador do seguro automotivo, é muito crítico entender o ecossistema completo de tudo o que a gente está buscando. E eu vou levantar. Na TCS, como vocês podem ver pelo slide, os veículos estão bem aqui no centro. Mas olha todos os outros atores que formam essa indústria. Então, como a gente entende cada um desses atores? A gente tem a assistência na estrada, a gente está dirigindo numa cidade com carros inteligentes. Será que as minhas estações de carregamento do veículo elétrico estão prontas? Eu tenho toda uma camada em volta e externa. Então, como que a gente entende esses fornecedores, seus modelos financeiros, os termos e condições, todos esses detalhes? E uma vez que eu consigo entender todos esses fornecedores, como digitalizar tudo isso? Como digitalizar os dados que estão surgindo? A gente precisa ter altas redes de alta velocidade e com muita segurança, né? E para a gente conseguir isso, além da digitalização, como que a gente vai acrescentar a camada da inteligência artificial? Então, os nossos serviços de consultoria na TCS, a TCS é parte do grupo Tata, que é um conglomerado gigantesco que lida com os serviços de saúde, seguros. Então, como indústria, a gente aprende muito sobre as outras indústrias também, e isso é chave para a gente continuar a desenvolver esse ecossistema. Mas a mensagem principal aqui é a seguinte: se a gente está pensando em passar de um fornecedor de seguros automotivos e você quer se tornar um orquestrador, isso é muito importante. Você não vai passar de uma hora para outra. Você tem que pensar nesses espaços muito cuidadosamente, porque os Ubers e o Airbnb são extremamente lucrativos e vão continuar crescendo. Amandra, eu gosto muito do que são chamados os Moments of Truth, né? Aqueles momentos dos eventos em que você tem a oportunidade de capturar, perceber e agir no meio desses sistemas, né? E cada vez mais está se falando, já se comentaram algumas vezes aqui o Phygital, né? E eu entendo que quanto mais as empresas, as seguradoras, como você falou, tiverem prontas para entender esse modelo, né? Mais resultado vão ter. Agora, como é que você vê o AI atuando em toda essa camada? Eu cresci num momento onde a inteligência natural era buscada, mas hoje você não consegue fugir da inteligência artificial, você tem que ser muito versátil. Obrigada pela pergunta. Mas a coisa fascinante que pesquisamos com a IA é aquilo que chamamos de uma infusão IA seletivo. Um exemplo. Vamos falar sobre nossos clientes nos bancos, que são provedores, né, no segmento BSI. Ainda tem que lidar com a modernização das aplicações. Então, rapidamente, quantos aqui estão pensando em considerar a modernização da aplicação?
algumas mãos subindo do app, né? Então, no domínio dessa modernização de aplicativos, né, vamos pensar, a modernização, a palavra significa que, como você vai de um estado as is, como é, para uma meta, né? Agora, muitos bancos ainda estão rodando aqueles aplicativos mainframe legados e baseado naquilo que aprendi em 95, né? Então, ainda você tem muita COBOL, tudo isso. Mas, mesmo assim, os sistemas, grande parte dos nossos clientes dizem que as pessoas que escreveram essas linguagens ou estão se aposentando ou continuando. Então, existe toda uma demanda agora para a modernização da aplicação, saindo do frame code legado, né? Indo de Cobalt para Java, na nuvem. Então, para esse exercício, como exemplo, existe muita inteligência que precisa ser usando uma infusão seletiva de IA, né? Você não consegue pensar nisso de múltiplas formas, né? Então, para cá eu estou usando um slide. Temos serviços que, logicamente, irão de análise. Você quer analisar esse estado as is, ou seja, como é, estudar a arquitetura, a infraestrutura, controles de segurança em torno desse aplicativo. E uma vez que você fizer tudo isso, esse é o estado atual, como ele é. Então, a análise em si, você tem exemplos da engenharia reversa, como usar para ir de Cobalt para a modernização. Você vê que o IA consegue fazer isso, pegar um código escrito em linguagens diferentes e traduzir isso para você. Mas como é que eu vou testar isso? Então, aqui em cima você tem engenharia reversa. E aí é uma diferenciação rápida. Isso é muito técnico e difícil de digerir depois do almoço. Mas alguns praticantes que poderão ser bem mais avançados. Eu vou mostrar rapidamente. A engenharia reversa é o que acabo de dizer. O design é crítico e o IA pode ajudar muito aqui. Então você vê nuvem global, AWS, todo o resto. Aqui esses ambientes têm práticas definidas e serviços padronizados também. Como fazer isso? Então, com modelos mais de dados. Tudo isso é design. Você vai de análise para design. Do design, você vai análise, design, criar um estado, migra, um código, teste, go live e operar. Então, você tem todo um conjunto de sistemas sistemáticos e o IA pode ajudar através do desenvolvimento da engenharia reversa. O teste é crítico. Vemos muitos clientes que não tendo aquele estado atual do aplicativo, mesmo com os testes aqui. O IA consegue ver os códigos, fazer uma engenharia reversa e dizer, eu acho que isso que ele está tentando fazer é um processamento de modo embate. Aí ele faz esse teste e o IA parece estar ajudando aí. Migração dos dados e a distribuição é bastante singelo. A maioria dos provedores tem serviços que usam o IA para chegar aqui ao estado-alvo. Eu estou mostrando exemplos onde usamos o IA para isso. E esses há outros exemplos, mas eu vou parar aqui por causa do tempo. Emendra, além dessas questões todas de AI atuando na modernização de aplicações, a gente vê o AI também como uma camada de inteligência sobre essas redes de altíssima velocidade, confiabilidade e segurança, né? Agora, olhando para a evolução desses modelos, o que você pode dizer para a gente? Como é que você vê essa evolução e possíveis barreiras a essa evolução?
Então, isso é muito mais uma discussão de uma resposta de perguntas e respostas. Eu vou compartilhar alguns que encontrei. As poucas áreas que eu penso, por exemplo, a tecnologia de blockchain. Blockchain recebeu muitas críticas por causa dessas questões de cripto, as questões cripto. Mas mesmo assim, essa tecnologia blockchain, muitos bancos usam. E é uma área interessante de ver, e eu chamaria isso de inteligência, né? Onde você usa blockchain ou IA ou não. Open Banking usa isso muito. Eu não sei se no Brasil eles usam o Open Banking. É uma área em que já vi coisas muito interessantes acontecendo. POCs, MIPs também sendo usados. E o blockchain em Open Banking existe, mas e outros. Também tem metaverso, né? O mundo de metaverso. Então, quando você usa a realidade aumentada e a versus realidade virtual, os bancos usam isso em termos de na camada, né, da experiência para o usuário. Isso eles usam muito. Eu acredito que metaverso vai ser muito interessante em termos de análise de cenário, modelagem. À medida que nossos filhos se acostumam com tudo isso, né? Nós que temos filhos de 5, 7 anos, à medida, nos próximos 5 anos, eles vão falar com você sobre o mundo de metaverso. Então, esse cliente vai ser interessante ver como o metaverso vai ter um papel. Também existem outras. Por exemplo, como o IoT, agora você tem o IoT. É a internet das coisas, né? Você tem também o banking of things, atividades, o banking of things, né? Muitos dispositivos falam uns com os outros. Então, o banking of things torna-se interessante, o BOT. Então, quando eu falei sobre aquela área de seguros para automóveis e personalizados, né, customizados, eu morava perto de Texas e eu fiquei impressionante ver quantos dispositivos inteligentes estão sendo implementados em carros, né? Cada carro torna-se inteligente nesse sentido, né? A visão, à medida que os carros começam a se movimentar, não apenas Tesla, mas você tem esses endpoints, esses nódulos, e eles começam a andar pela rede. A inteligência não é mais centralizada. A inteligência em si é distribuída. Imagina 10 carros em São Paulo andando, eles falam uns com os outros. Não é apenas otimização de tráfego. Por exemplo, Uber, o perfil de um cliente, se você quer pegar esse cliente ou não, você começa a ver isso. Então você tem essa rede distribuído, móvel o tempo todo, e você toma decisões em tempo real. Esse futuro não está longe. Um exemplo, eu gosto de andar de motocicletas, e na Califórnia, você compartilhar eu posso andar perto de um carro e está tudo bem, entendeu? Então, antes, quando eles usavam aqueles carros autônomos, eu, com uma moto perto de um carro e você está testado, o carro sai na próxima rua, né? Pode. O trabalho dos algoritmos para evitarem as motos chegarem perto, né? Então, você vê exemplos disso acontecendo o tempo todo. Junto com isso, eu vou voltar ao ponto fundamental. Quando você considera custos, pense 3 métricas ao mesmo tempo. Eu desenhei aquele triângulo. O custo total da propriedade é CAPEX e OPEX. E depois, tempo até o valor. Então, se eu conseguir 6 meses, vai custar $6.000. Se eu conseguir fazer em 2 meses, vai ser $200.000. É bem melhor. O terceiro é o risco. Então, entre
o TCO, o tempo e o risco. Esse é o triângulo. Eu fico avaliando essas tecnologias e você avalia isso dentro dessa árvore de decisão. Quanto que eu disse que essa tecnologia é de baixo custo, tem menos risco e leva menos tempo. E, ao mesmo tempo, eu tenho um desempenho, confiabilidade, disponibilidade melhor. Então, como aumentar o performance, a disponibilidade, a confiabilidade e security compliance? É PARS, é a sigla em inglês. Então, cada um desses alfabetos podem ser medidos muito especificamente. Não está no slide ainda. Como melhorar o PARS, né? E ao mesmo tempo reduzir custos, ainda medido pelo custo de propriedade, o TCO, tempo, até o valor e risco, né? Então é isso que está sendo considerado com relação a muitas dessas tecnologias. E o difícil aqui sobre IA entrando nesses ecossistemas, por exemplo, todo mundo no Vale do Silício já sabe de IA, né? Então é difícil dizer o que é vital ou não. Não é uma alucinação, né, genuína. Também, se o IA se aplica a você, como você mede isso? Isso ainda está evoluindo no meu campo, no meu trabalho aqui, mas eu paro aqui. Eu acabo de perceber que ainda temos mais alguns minutos. Podemos abrir para perguntas. Só para, antes de a gente estar encaminhando para o final aqui, eu só dando uma opinião pessoal, eu acho que as tecnologias, uns anos atrás, eu vi um gráfico que mostrava a evolução e a adoção de novas tecnologias ao longo do século passado, e é impressionante como cada nova tecnologia ela é mais rapidamente absorvida, é impressionante. Você olha, a telefonia fixa, ela tem uma evolução muito lenta ao longo do século, aí você tem o mainframe subindo mais rápido, aí você vê as novas plataformas muito mais rápido, aí você vê celular evoluindo rapidamente, né? E aí eu acho que a gente vai ver agora, a gente está vendo, né? Quantum computing, AI, Gen AI, essas tecnologias sendo absorvidas muito, muito, muito rapidamente, né? E apesar de a gente conseguir antever alguns modelos, eu acho que a gente tem muito, muito, muito que aprender ainda nos próximos anos, né? Eu acho que a gente vai se surpreender com novos modelos de negócios, né? Cada vez mais as cadeias de valor distribuídas entre vários players de várias indústrias, né? Mas, de novo, acho que por mais que a gente consiga antever alguns modelos, a gente vai ser muito surpreendido ainda por muitas mentes brilhantes aí, que certamente muitas delas aqui nesse evento, que vão ter todo esse instrumental à disposição, né? Mas é muito, acho que é emocionante para nós ver tudo isso. E só um último ponto, que eu acho que talvez o de maior atenção nessa jornada toda, e que se falou bastante ontem aqui, é a utilização correta e ética do AI, né? Eu acho que isso realmente é fundamental e existem grandes desafios, grandes oportunidades e grandes desafios no futuro também, inclusive todo o impacto social que isso vai trazer, a mudança de posicionamentos e de tudo mais, né? A nossa intenção aqui só antes de abrir aqui para vocês, a gente quer deixar um convite, a gente tem o nosso stand aqui do lado do auditório, e a gente se coloca à disposição. O tema é muito amplo, né? Mas nós estamos à disposição se eventualmente alguém quiser continuar debatendo isso. O Emendra, inclusive, vai estar conosco o dia todo, tem uma visão muito aprofundada do tema, mas tem alguns minutinhos ainda. Então, se alguém tiver alguma questão, tiver algum ponto que quiser levantar, acho que a gente ainda tem um tempinho. Pode falar, Emendra.
Yeah, thanks, Jamil. But before we get to questions, I forgot to mention one very practical point. Perguntas, tem you're uma absolutely correct, questão muito Jamil, prática, né? we get a global view, not Nós just of the temos West uma Coast and East visão Coast of the United global, States, but não also across das Europe duas and costas the nos rest of the world. Estados Unidos, leste e And I'm a oeste, mas practical guy. Europa também. Eu sou um cara muito And one of the things prático. that I focus E on uma as das an coisas architect in all em of these que eu technologies foco como is making sure that you can arquiteto com relação a create a essas minimum tecnologias é viable ter certeza project que or você product. cria um produto ou an MVP, projeto as we all know. minimamente And one of the viável. practical challenges E that we as uma service dessas providers desafios talk to customers práticos, quando os is the initial provedores time de it serviços takes vêm, to actually é o scope out tempo que a good leva MVP. para você For conseguir example, elaborar um bom even in this chart, if you were to MVP. say, okay, Digamos we've aqui, got 10 applications nós that need temos to be 10 modernized, and this is aplicativos que good. precisam ser But modernizados. where is the risk? Ótimo. How do Mas I onde create que like está o a risco? Como que $500,000 eu to $1 crio million MVP 500 that's going to span mil 3 to a 5 $1 months? milhão de dólares But de that's gonna MVP que de-risk, vai durar 3 a 5 $50 to meses? $100 million Mas of esse é o spend. risco. É So again, muitos this is milhões not de rocket dólares de science, it's gasto. nothing Então isso new, não but é it's nada amazing de how novo, a mas lot é of companies are impressionante wasting ver como a lot muitas of time empresas just estão having internal perdendo muito discussions for 3, tempo 6, 9 com months about this discussões topic. internas, But the 6, moment 9 they start talking to meses practitioners, falando including sobre your isso. own staff, Mas eles, people quando like eles us, just começam pure a falar com architects, we can pessoas como very nós quickly scope arquitetos, what that conseguimos MVP ver needs to prove. exatamente o que o What is the MVP outcome of precisa that project? provar, So, o if you were to resultado go do and projeto. now 10 Então, new se você applications, for escrever 10 novos have you thought through aplicativos, things to você já de-risk the viu, next 5 você já years or 3 viu years as of those coisas para applications? So eliminar, scoping out reduzir that o MVP, risco if I nos have one próximos message 5 anos. today, Então, a minha it's working with mensagem aqui your é providers, trabalhar your com own os seus teams, with provedores, external suas entities like us. equipes If e you can just entidades focus externas initially como at the nós, né? executive level or Foca even the a architect nível level, executivo using your ou own contextual knowledge. Your usando own o teams seu have a lot of understanding conhecimento, of the suas applications, equipes your têm data, your CIOs have come and gone. entendem No, but tudo. people that have Os stayed for a long CIOs já time, entraram e saíram, mas o pessoal that que já está aí há contextual muito knowledge, tempo, you can grab it esse, as one element. esse Bring in conhecimento people do like us. contexto Bring in your own ajuda experts. pessoas como nós, os seus especialistas, junte todo mundo. Você vai conseguir ver esses MVPs que de 500 mil a 1 milhão de dólares e talvez leve 3 a 6 meses, mas eles ajudam a reduzir o risco de pelo menos 250 milhões de dólares de gastos. Então, tudo isso é muito crítico, muito fundamental. Eu devolvo para você. Se temos ainda 3 minutinhos, se alguém tiver alguma pergunta. Se não, é o seguinte, como eu falei, estamos à disposição. Encerro só agradecendo muito a presença e a participação de todos aqui. Obrigado e boa sequência de evento a todos.